estilo direito internacional público e privado. E finalmente nós chegamos no formato majoritário, que está na maioria das instituições, que é uma cadeira de 60 ou 72 horas de direito internacional público e uma cadeira de igual dimensão de direito internacional privado. Em todo esse número de instituições que nós analisamos, nós encontramos apenas uma cadeira obrigatória que não se encaixava nesse perfil, que é a cadeira de direito internacional no meio ambiente, numa instituição, apenas numa instituição. E eu não tenho a menor dúvida de que a questão ambiental e também a questão sanitária, com o passar dos anos, vai levar a uma demanda intensa de alteração curricular na graduação. Seguramente ambiente e saúde são as áreas que vêm mostrando os limites do direito interno. Nós estamos em plena ameaça de pandemia de gripe porcina nesse momento também que a gente constata o atraso na implementação do Regulamento Sanitário Internacional no Brasil, que deveria ter sido feito logo depois da sua adoção, em 2005. São momentos extremamente favoráveis para nós. É um pouco macabro dizer que a gripe porcina é favorável para nós. Enquanto nós não estivermos contaminados, eu sigo achando que sim, porque imediatamente nós nos damos conta da nossa absoluta ignorância sobre o marco do direito sanitário internacional, entre outros. Voltando às disciplinas, para terminar esse ponto, que é a análise da grade curricular, nós temos, entre as optativas que fazem parte das grades curriculares, uma presença pequena do direito internacional. Me chamou a atenção a presença do direito à integração econômica ou direito comunitário. Ele está presente em diversas grades como disciplina optativa, que é auspicioso, e reflete o fato de que o Brasil participa de um processo de integração que é o Mercosul. Suponho que seja isso que levou à presença de optativas. Depois alguma presença de direito marítimo, e aqui acabou o direito internacional na ampla maioria das grades curriculares do Brasil. Algumas exceções feitas, obviamente. A Universidade Federal de Minas Gerais, a USP, creio que a própria URGS, se não me equivoco, tem alguma presença um pouco maior do direito internacional nas disciplinas optativas. E aí passo então para os programas. Em relação aos programas, aí nós analisamos só os programas de direito internacional público. Eu poderia dizer que nós encontramos programas clássicos, 2 exceções sobre 30, programas que tratam de fontes, sujeitos, responsabilidade internacional, tratados de proteção internacional de direitos humanos, alguns com solução de controvérsias internacionais igualmente. Se não, nós podemos dizer, para citar meu conterrâneo, Luiz Fernando Veríssimo, infelizmente colorado, ninguém é perfeito. Os programas de direito internacional público no Brasil são mais ortodoxos que caixa de maisena. É, de fato, absolutamente homogêneo o conteúdo de direito internacional público nas instituições que nós analisamos. E aí, para não cansar muito, vocês chegam no último ponto: quem somos nós? É muito difícil fazer um estudo sistemático a esse respeito, nós tentaremos fazer. Né? O encontro de hoje é uma possibilidade de nós fazermos isso, ao menos no Rio Grande do Sul, pelo menos de modo preliminar. Em geral, pelo que nós chegamos a conhecer, os professores de direito internacional no Brasil não têm formação específica em direito internacional. Esse déficit de formação reflete o perfil da pós-graduação no Brasil, porque a pós-graduação brasileira tem pouquíssimos centros de direito internacional, quer dizer que nós, quando queremos buscar um aperfeiçoamento, somos quase sempre jogados para o exterior. Nos programas que se dedicam ao direito internacional, nós temos um número pequeno de vagas também, o que dificulta a vida do professor de direito internacional. Mas mais do que isso, em geral, o professor de direito internacional não tem nem formação específica em direito internacional e nem vivência específica na área internacional, que é muito marcante e que nos joga num outro nicho de preconceito. Os alunos, em geral, preferem aqueles professores que eles consideram práticos, né? E respeitam aqueles que procuram traduzir na sala de aula a sua vivência cotidiana. Eu não vou entrar nessa discussão, embora eu acho que seja totalmente anacrônica a discussão sobre teoria e prática. Na minha percepção, eu só me interesso por trabalhar com quem tem as duas facetas, quem tem uma vivência internacional efetivamente e quem tem base teórica. Mas se eu tiver que escolher entre um dos dois, eu escolho o que tem base teórica, que adquire a experiência prática quando se erra, recíproca não é verdadeira. Mas enfim, nós nos colocamos numa situação em que, além de nós ensinarmos uma disciplina que é considerada perfumaria,
delicioso para trabalhar muitas facetas do direito internacional e, além de tudo, para afirmar a permeabilidade entre o interno e o externo. Porque se nós discutirmos o fracasso da conferência sobre racismo, nós podemos fazer essa vinculação com o racismo no Brasil e os limites do marco regulatório brasileiro sobre racismo, que não são muito diferentes daqueles limites que existem no plano internacional. Quando nós discutimos o caso de Gaza, e eu trouxe para a gente trabalhar na parte de metodologia algumas caricaturas sobre Gaza com as quais eu trabalho, nós podemos facilmente fazer uma vinculação àquilo que pode parecer tão distante e que vai nos levar a ouvir dos alunos afirmações do tipo: eu não tenho nada a ver com isso, esses judeus, esses árabes vão seguir se matando até o final dos tempos, não é? Nós temos, com esse tipo de clichê, a oportunidade de desconstruí-lo, para desconstruí-lo, afirmar a nossa disciplina, afirmar o internacionalismo. Então nós podemos, quando tratamos de Gaza, nós podemos tratar o tema da violência, nós podemos tratar o tema da segregação, nós podemos, por exemplo, quando tratamos do muro que separa o Estado judeu dos territórios ocupados na Palestina, nós podemos relacioná-lo ao muro que se constrói em torno das favelas do Rio de Janeiro, nós podemos relacioná-lo ao muro que se constrói entre San Diego e Tijuana, no México. Então nós temos uma gama de conexões que nós podemos fazer entre a atualidade internacional pretensamente distante e aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Isso nós já podemos fazer de imediato, nós podemos fazer juntos e trocar essas experiências. Em outras palavras,